Estamos então no Festival Internacional do Interior de Portugal, precisamente em São Pedro do Sul. Estamos no largo do município de São Pedro do Sul, um largo que tem uma história que percorre vários séculos. Connosco temos, por um lado, o Dr. Amadeu Carvalho Homem, por outro lado, temos também então a figura principal desta tarde, em que muitos dos escritores do Conselho e da região estiveram presentes. Eduardo Nuno Oliveira, que apresentou o seu primeiro trabalho, precisamente, que se chama Implantação da República e Monarquia do Norte, Ocorrências e Vivências em São Pedro do Sul. Exatamente com o Eduardo Nuno que vamos começar. Olá, boa tarde, Eduardo. Olá, boa tarde. Há bocadinho dizias que o que era fundamental era perguntar como é que nasce o livro, quais são os objetivos do livro. Então as primeiras perguntas. Como é que nasce o livro? Ora bem, este livro nasce do meu interesse particular pelas coisas de São Pedro do Sul, pelas coisas antigas de São Pedro do Sul. E mais especificamente veio na pegada daquilo que eu já tinha escrito e publicado nos jornais locais em tempos e que mais tarde tentei dar uma nova feição com o intuito de ser publicado durante as comemorações para o centenário do regime republicano em Portugal. Acontece que ficou gorada essa hipótese de publicação e eu deixei o trabalho repousar dentro de uma gaveta durante alguns anos. Entretanto, acrescentei-lhe um outro sobre o golpe militar que ficou conhecido por Monarquia do Norte. E uma vez que este ano se comemora os 100 anos desse golpe monarcófilo, de 1919, eu resolvi dar uma nova configuração ao trabalho e publicá-lo com este título: Implantação da República e Monarquia do Norte, Ocorrências e Vivências em São Pedro do Sul, porque o trabalho retrata especificamente São Pedro do Sul durante esses anos, ou entre esses anos de 1910 e 1919, todos os movimentos políticos, sociais e até psicológicos que se verificaram em São Pedro do Sul durante esse período. Ora, e objetivos desta tua publicação? Eu procuro com este livro que seja um contributo, umas vezes inovador, outras vezes compilatório, mas que em todo o caso seja um livro de leitura fácil, agradável e proveitosa, não só para as pessoas, ou por outra, não só para as comunidades educativas, mas para todas as pessoas que se interessam pela história local e mais especificamente pela história de São Pedro do Sul. Olha, de certeza absoluta que tu tens alguns factos que ocorreram aqui em São Pedro do Sul, algum facto que tu, pela relevância, queres destacar, por exemplo, queres dar um bocadinho do véu sobre esse facto? Só uma pequena história, uma curiosidade que, apesar de não ter tido uma relevância muito grande durante todo esse processo político, penso que foi curioso. Foi em 1919, no golpe da Monarquia do Norte. No dia seguinte a se ter implantado a monarquia em São Pedro do Sul, houve um indivíduo aqui em São Pedro que subiu, foi hasteada a bandeira monárquica no mastro do Conselho, dos Passos do Conselho, e esse indivíduo subiu ao alto do mastro e apeou a bandeira monárquica. Foi detido, foi preso, esteve 4 dias preso e passado uma semana, depois desse golpe ter sido frustrado e a bandeira republicana ter de novo subido ao ponto mais alto dos Passos do Conselho, esse indivíduo foi tirado da prisão e foi tirado da prisão por interferências de alguns republicanos que se manifestaram contra esse ato vil, considerado um ato vil e torpe, de terem prendido a pessoa que tirou um pano da bandeira. E depois foi hasteado a outra bandeira republicana. Ora bem, para terminar, que mensagem é que tu deixas às pessoas que estiveram aqui esta tarde a assistir ao lançamento deste teu primeiro livro e também aos futuros leitores deste livro, como é evidente? A primeira mensagem que eu queria deixar é um agradecimento muito especial às pessoas que estiveram aqui presentes e em grande número, o que muito me sensibiliza. Também um agradecimento muito especial às pessoas que me ajudaram a lançar o livro, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo, e o Sr. Professor Amadeu Carvalho Homem, que também contribuiu com um prefácio para o livro e que vem de sobremaneira prestigiar esse meu livro.
e também uma mensagem para este festival literário Palavras de Fogo, que é uma interessante forma de promover a cultura nas terras do interior. Ok, então, exatamente, Eduardo Nuno Oliveira, que lançou na tarde deste domingo exatamente este livro, Implantação da República na Monarquia do Norte, Ocorrências e Vivências em São Pedro do Sul, o seu primeiro livro. Ora, há bocadinho falámos então do Dr. Amadeu Carvalho Homem. É exatamente consigo que nós também vamos falar. Uma boa relação com o Nuno na preparação deste livro. Uma excelente relação, enfim, como eu disse, não nos conhecíamos pessoalmente e diretamente, mas efetivamente hoje os conhecimentos por via tecnológica permitem-nos suprir muitas vezes o fator distância, de modo que começámos a dialogar e eu verifiquei que realmente o trabalho era um trabalho empenhado e meritório e tive muito gosto em lhe redigir o prefácio e em vir aqui fazer a minha contribuição no lançamento do livro. Como leitor, como é que considera então este livro? Eu considero um livro muito interessante, escrito com alguma ironia, mas sobretudo escrito de uma forma de fácil apreensão, de uma forma que concita o interesse do leitor comum e, portanto, que possui, digamos, todos os ingredientes para ter sucesso. Ora bem, então, Dr. Amadeu Carvalho Homem, também nesta tarde deste Festival Literário Palavras de Fogo. Muito obrigado. Muito obrigado a ambos. Obrigado também. Obrigado.